E aí, enquanto isso, vamos relembrar rapidinho, né, em um vídeo aqui de forma bem sintética, os pontos que a gente já conversou na aula anterior, né, de alguns das principais funções da embalagem que é importante que a gente se atente, né? A gente conversou sobre tabela nutricional, sobre os ingredientes, né, entre outras informações. Vamos ver um vídeo rapidinho e depois a gente volta aqui para poder continuar. Você costuma ler os rótulos dos alimentos embalados? Como você escolhe entre um alimento e outro? O rótulo é uma ferramenta que pode ajudar você a fazer escolhas mais adequadas. Para conhecer um produto, você precisa checar a lista de ingredientes e a tabela nutricional. A lista de ingredientes apresenta em ordem decrescente todos os componentes do produto. E saiba que não importa se o produto tem poucos ou muitos ingredientes. O número de ingredientes não determina a qualidade nem a segurança do alimento. Se estão ali, é porque são necessários. Como existem centenas de ingredientes, é natural que a maior parte dos consumidores não os conheça. Pela lei, os ingredientes e aditivos são descritos com termos técnicos ou em códigos, o que pode soar estranho. Mas o importante é saber que passaram por critérios de aprovação muito rigorosos na Organização Mundial da Saúde e no Brasil, e seus limites são estritamente seguros. Para os alérgicos, os rótulos têm de destacar os principais ingredientes que causam alergia numa frase logo abaixo da lista de ingredientes. Todo alimento embalado também deve informar com destaque se tem ou não tem glúten na receita. Agora vamos ao tamanho da porção. Ela vai estar em gramas ou ml e medida caseira. Fique de olho, às vezes o produto pode vir com uma ou mais porções por embalagem. A tabela nutricional é praticamente o raio-x do alimento. Ela mostra as calorias e os nutrientes por porção do alimento. Assim, se você consumir mais de uma porção, deverá multiplicar esses valores. A primeira informação é o valor energético, que mostra a quantidade de calorias em quilocaloria. Depois vem os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, as gorduras trans e as fibras. Tudo em gramas. Daí vem o sódio. E, atenção, ele está em miligrama e não em gramas. Mas abaixo vem as vitaminas e os minerais, que podem estar em miligramas ou microgramas. Outros nutrientes ou elementos poderão aparecer aqui, se estiverem presentes no alimento. Você sabe a diferença entre grama e miligrama? 1 grama tem 1000 miligramas. Isso significa que a quantidade de 1 grama é 1000 vezes maior do que a quantidade de 1 miligrama. Na coluna ao lado fica o VD. Os especialistas em nutrição descobriram o quanto precisamos comer de cada nutriente ao dia e deram o nome de valor diário na sigla VD. De modo geral, tudo que você come no dia deve ser somado e o ideal é que as calorias e nutrientes não passem dos 100% do VD. Dê preferência aos produtos com o menor VD para gorduras saturadas e sódio. Quem precisa controlar o açúcar deve ficar de olho na porcentagem dos carboidratos e checar o açúcar nas suas diferentes formas na lista de ingredientes. As informações do rótulo servem para ajudar na melhor escolha. Por isso, fique atento. Muito bem, então nesses cerca de 3 minutinhos a gente reviu aí os pontos, né, que a gente já havia conversado na aula anterior. E é importante, antes de dar continuidade, pessoal, destacar que, embora a gente esteja falando especificamente de produtos agroindustrializados, essa obrigatoriedade de você ter acesso aos ingredientes,
a quantidade do produto, entre outras informações, ela se aplica a qualquer produto industrial, tá? Então, quando você compra, por exemplo, uma peça de roupa que ela vem com a sua embalagem, obviamente, ou na sua etiqueta, você pode ver com que tipo de algodão ou de tecido ele foi produzido, né? Porque pode ter pessoas que são alérgicas a determinado tipo de tecido, entre outras situações, né? Você está comprando um produto como um cosmético, né? Como um shampoo, um sabonete, você também tem acesso a essas informações, qualquer tipo de produto industrializado. E é justamente por isso que quando a gente ouve pessoas, por exemplo, dizer que não vai tomar a vacina contra a Covid, porque não sabe quem foi que fez, de onde é que veio, é que essa informação essa frase, né, esse ponto de vista é completamente fora da realidade, né? Porque a indústria farmacêutica também é uma das empresas, um dos tipos de empresas que mais tem fiscalização e basicamente não haveria a menor condição de a gente ter o desenvolvimento de um produto tão importante como esse se não fosse atendendo os mais rígidos padrões de qualidade, né? Então, embora o foco nosso aqui seja a agroindústria, mas isso se aplica a qualquer tipo de produto, né? E se a gente criar esse hábito de olhar com mais atenção as embalagens, a gente vai estar podendo ter a verificação disso dentro da nossa realidade. Então, retornando aqui a continuidade da nossa conversa, né? Vocês podem pegar novamente aí o produto de vocês, né? Na semana passada a gente também já conversou sobre o peso do produto, né? Eu creio que vocês recordam, né? O peso que vem descrito na embalagem que vocês devem procurar aí, ele pode estar em gramas, ou ele pode estar em quilo, ou em ml, né? Se for uma bebida, no caso. E esse peso, ele vai ser sempre o peso neto ou peso líquido, né? Que é diferente do peso bruto. Peso bruto é o que teria, por exemplo, essa caixinha de torrada aqui, né, essa embalagem, ou seja, as torradas que estão dentro, mais a embalagem. Essa embalagem em plástico é mais uma espécie de papelão que tem dentro amortecendo elas, né? Então, o peso neto, aliás, o peso líquido que vem descrito aqui na embalagem, de 142 gramas, corresponde apenas ao produto, às torradas, né? Da mesma forma, se você está segurando aí, por exemplo, uma garrafa de suco de uva, né, e tem uma determinada quantidade de ml em peso líquido, isso corresponde à quantidade de suco exatamente, não a essa embalagem de vidro que está pesada aí em volta, né. Nesse sentido, outras informações são importantes que vocês podem verificar aí nos produtos de vocês que com certeza vão encontrar, é a questão da validade, né, que a gente já conversou, que tem como objetivo garantir que a gente consuma esse produto dentro do prazo que é adequado. É importante destacar que muitas vezes a gente tem um produto em casa que está vencendo naquele mesmo dia, a gente já fica receoso, né, de consumir, poxa, está vencendo hoje. Mas pode-se dizer, né, não estou dizendo que façam isso, mas que é até seguro que a gente consuma porque os prazos de validade eles são além daquela data que está na embalagem, né? Por quê? Porque porque a validade do produto é uma previsão, né? É uma média de tempo a qual o produto ele vai levar para perecer, né? E ainda se a gente tivesse precisão de determinar uma data exata para o consumo, a gente não ia, por exemplo, estabelecer que o produto está vencendo hoje no dia 20 e dizer que essa pessoa poderia comer, né? Então, as indústrias trabalham colocando aí uns dias a mais daquela data que ele colocou como data de validade, né? Para se acontecer, por exemplo, do produto perecer antes do que está previsto, não seja dentro daquele prazo que foi colocado lá na embalagem, né? Então, não estou dizendo aqui que vocês poderiam comer o produto um dia ou dois depois que ele venceu, certo? Estou dizendo que normalmente o que acontece é dele ter uma periodicidade mais estendida para você não ter a surpresa, por exemplo, de comprar um produto que está vencendo hoje e quando abrir esse produto ele de fato já está perecível, está impróprio para o consumo, né?
Outra informação que normalmente está junto com a com a validade, né, e vocês podem verificar aí, é o lote do produto. Quem saberia me dizer qual a importância da informação do lote do produto? Quem faz ideia? Estou sinalizando aqui no chat que não, né? Bem, o lote do produto ele vai servir também como informação para rastreamento, certo? Todo produto que sai, ele compôs um lote, né? Que é um conjunto que tem uma determinada quantidade de produtos, né? Então, suponhamos que um lote dessa torrada que eu estou aqui na mão, ela tinha 5.000 unidades, né? Então, esse lote tem uma numeração, tá? E aí suponhamos, por exemplo, que a Eduarda comprou essa torrada e verificou que tinha, por exemplo, um pedaço de unha, né, nessa torrada. O que ela vai fazer? Ela vai entrar em contato com a empresa para poder saber o que aconteceu, porque aqui é encontrar uma parte biológica de um componente que não corresponde ao produto alimentício é uma irregularidade, né? Pode ter colocado a vida da Eduarda em risco, né? Então ela teria todo o direito, né, de entrar em contato com a empresa e exigir explicações sobre essa situação, inclusive ser indenizada. E como é que a empresa poderia identificar que esse problema aconteceu, né? Ela vai consultar o lote do produto. O lote é um código que vai ficar registrado no sistema da empresa para onde é que aquele produto foi vendido, né? Então, se o produto foi fabricado em Fortaleza, foi para uma central de abastecimento lá em Maracanaú, e de lá foi vendido para 3 fornecedores, tudo isso ficou registrado. Os fornecedores registraram as suas notas fiscais para onde eles venderam cada produto que eles compraram. Então, no momento que isso aconteceu, a Eduarda entrou em contato com a fábrica verificou, olha, vamos rastrear, né? A Eduarda vai informar o lote que está informado na embalagem do produto dela, e aí eles vão rastrear todas as embalagens que estavam no mesmo lote que a Eduarda comprou, porque se aconteceu no produto dela, pode ter acontecido com outros, né? E qual o procedimento comum? Retirar esses produtos do mercado, porque se o da Eduarda estava contaminado, os demais também poderiam estar, né? Então o lote ele serve para justamente registrar todo o caminho que um produto percorre até chegar às mãos do consumidor. Às vezes, esse rastreio pode não acontecer 100%, né? Por exemplo, se um cara que tem uma bodega, né, ele compra esse produto no mercado do atacado, né, e compra sem nota fiscal, então o atacado não vai ter não vai saber como dizer para quem que ele vendeu, né? Então aí você já quebra a cadeia, mas na maior parte da cadeia de comercialização você consegue rastrear o produto, né? E através do número do lote você consegue retirar esses produtos do mercado e obviamente garantir a preocupação principal, que é a segurança do consumidor. Hoje, muitos produtos estão vindo com o lote, talvez alguns que vocês tenham em mãos tenham isso, estão vindo com o lote não apenas com uma numeração, mas com um QR Code, né, um código QR, que você pode ler com a câmera do celular e você mesmo saber a origem desse produto. Em alguns produtos agroindustriais, principalmente Natura, né, que são exportados, inclusive, o consumidor, através da leitura do código QR, pode saber mais do que o local de produção e por onde esse produto passou em questão de revendas, né? Ele pode ter informações como, por exemplo, qual a área de uma determinada fazenda onde foi produzido, quem era o funcionário da empresa que estava responsável pelo cultivo, pela colheita desse produto. Então, está muito mais amplo essas informações de rastreabilidade que a gente chama, né? Então, é uma informação que às vezes a gente não saberia para que servia, mas muito importante caso aconteça algum problema com a qualidade do seu produto, tá?
Outra informação que está aí na embalagem de vocês é o código de barras. Todo mundo sabe o que é o código de barras? Se não, por gentileza, sinalizem aí no chat. Estou sinalizando que sim, né? Mas o que é o código de barras, então? Para que serve? Para que serve? Quem faz ideia? Roberta está colocando que é para reconhecer o produto. E a Clarice que seria para facilitar a identificação. E a Luana está dizendo que é para verificar o produto também, né? Exatamente. Né? O código de barras, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na câmera. Está aqui, né? Conhecido como esse retângulo, onde nós temos sempre uma quantidade de listras e de números, ele de fato serve para verificar e facilitar a identificação, conforme as colegas colocaram. Né? Esse número serve mais para fins de controle de estoque e de vendas do produto. Né? Então, suponhamos, por exemplo, quando esses produtos são produzidos dentro da fábrica, cada um deles tem um número de identificação único, né? E a partir do momento que eles vão ser vendidos, isso vai sendo registrado. Então, é assim que a fábrica sabe dizer que em determinado mês vendeu tantos produtos e em determinado mês vendeu outros, né? E essa tecnologia, ela é aproveitada por diversos outros elos dessa cadeia de comercialização. Né? Fornecedor comprou o produto, ficou registrado o código de barra. Vendeu o produto, também ficou registrado. E aí, no último elo da comercialização, né, a Clarice até está colocando também aqui no chat, e a Lu, que quando vamos passar as compras no caixa, né, do mercantil, a identificação do produto acontece por meio da leitura do código de barras. Né? Você comprou 3 produtos lá, a moça do caixa vai fazer a leitura, né, com uma máquina óptica de leitura e vai passar o produto. Né? E o computador vai reconhecer através dessa leitura e identificar que produto é esse e quanto que ele custa. O Wanda colocou aqui que lá no tio dela, eles tiveram que contar todos os produtos para fazer um controle. Né? Mas aí, Luanda, eu acredito que lá não tem um sistema informatizado, não é isso? Tem? Porque normalmente o código ele pode ser utilizado justamente para ter esse controle de entrada e saída do produto, para não precisar comprar. É porque ele queria fazer um balanço. Certo, mas mesmo assim, o sistema, né? Por exemplo, o comerciante ele comprou 100 caixas de torrada, né? Cada uma dessas caixas vão ter um código, e aí o ideal é que, o que acontece muitas vezes é que o empresário ele não registra os códigos, mas pode ser feito de uma forma bem rápida com a leitura óptica, né? E aí, nesse sentido, eu teria condições de saber quantas caixas, quantos produtos eu tenho. E da mesma forma, todo dia quando eu vou vendendo, cada vez que esse produto passa no caixa do supermercado, não é apenas para dar o preço dessa mercadoria para quem está vendendo, mas ele vai dando baixa no sistema e aí eu consigo saber quantos produtos foram vendidos e quais que eu vou precisar comprar porque estão acabando. Né? Pronto, aí tem a situação que você está descrevendo, né, criar outras mercadorias. Mas enfim, então o código de barra ele surge lá na empresa que produziu e essa tecnologia ela vai sendo aproveitada por os demais cadeias de comercialização, né? E aí você pode conseguir, né, o comerciantes controlar quantos produtos se tem, saber quantos foram vendidos em um dia, em um mês, saber quando que eu vou precisar porque o estoque está acabando. Isso facilita também a vida do consumidor porque ao invés de quem está vendendo ficar batendo o preço dos produtos na calculadora, ela só passa numa leitura óptica
e rapidamente o computador identifica quanto que custa esse produto, né? E por que que são listras e são números, né? Suponhamos, por exemplo, que faltou energia, não tem como fazer a leitura, né? O comerciante vai deixar de vender? Não, né? O que que ele pode fazer? Ele pode anotar o código de barra, né? E depois, quando a energia voltar, ele insere essa informação no sistema para dar baixa nesse produto. Ou seja, esses números correspondem às linhas da leitura óptica do código de barra. Ok? Todas essas linhas aqui que tem no código correspondem a esses números que estão abaixo. Se vocês repararem, cada uma das linhas, elas não são iguais, né? Ela tem umas mais finas e umas mais grossas, né? As espessuras variam bastante. E por quê? Porque cada linha e espessura corresponde a um determinado número, que vai de 0 a 9, né? Então, a leitura dessas linhas corresponde à leitura do próprio número. Então, sai mais fácil uma máquina de leitura óptica ler um código como esse do que digitar esses números ou reconhecer os próprios números. Então, por isso que há nessas duas possibilidades. Deu para entender, pessoal? E aí é a mesma situação do porquê que agora o lote também está vindo em código de barras e não apenas um número, né? Porque com o número, apenas a empresa que produziu consegue ter acesso às informações e com o código QR, qualquer consumidor consegue fazer o rastreio do produto, né? Ou seja, é muito mais transparência nas informações, e isso é bacana. Outras informações que a gente pode buscar aí na embalagem de vocês é o endereço de fabricação, né? Esse é obrigatório também. Vai ter sempre o endereço de onde foi produzido o produto, né? Assim como já foi comentado na aula anterior, né? Os canais de comercialização com essa empresa que produziu, através de ligação telefônica, onde o número normalmente é o 0800, que o consumidor pode ligar gratuitamente, e-mail, mídias sociais, né, como páginas, endereços de páginas no Facebook, entre outras redes sociais. E também, né, dependendo do produto, a gente pode ter classificações, né? Eu estou comprando uma torrada, essa torrada pode ser integral, pode ser light, pode ser diet, pode ser com ingredientes especiais. Se eu estou comprando o produto que eu mais vi vocês exporem aí, foi o arroz, né? Então vocês vão poder perceber que tem uma classificação lá do tipo do arroz, né? Se é tipo A, tipo B, tipo C, e ainda outras características, como a espécie, né? Isso, inclusive, a gente estudou na aula sobre a cadeia produtiva do arroz na disciplina de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, né? Se é o leite, uma caixa de leite, se é integral, se é pasteurizado, entre outras informações que correspondem àquele tipo de produto. E que é interessante que a gente saiba, né? Se eu estou comprando um produto integral ou não, qual a diferença, que benefícios isso pode trazer ou não para a minha saúde. E a Clarice está perguntando aqui, qual a diferença de light para diet? Né? O produto light, todos dois, né, se eu fizer essa pergunta para vocês, a maioria das pessoas tem a noção de que é um produto que seja mais saudável, né? Mas não necessariamente é isso. O produto light é um produto que, pela legislação brasileira, ele tem que ter pelo menos 25% a menos de gordura, né? Ou seja, existe um limite máximo que os produtos agroindustriais devem ter de qualquer tipo de produto, né? Seja sal, açúcar, gordura, aditivos químicos dos diversos tipos, e para cada um desses tipos tem um limite máximo, um limite que a saúde humana tolera. E aí, nesse sentido,
Um dos produtos que mais está presente, né, um dos ingredientes mais presentes no nosso consumo é a gordura, né? Então tem pessoas que estão fazendo a dieta, querem alimentos mais saudáveis e querem menos gordura. Então, existe um limite. Para um produto ser considerado como light, ele tem que ter pelo menos 25% a menos de gordura do que o produto tradicional, né? Ou seja, se ele tiver 20% a menos de gordura, ele não se enquadra como light. Teve os 25, ok. Se teve 26, 30, 50% menos de gordura, melhor ainda, né? Então, para ser light tem que ter pelo menos 25 ou até 0 ou 99% a menos de gordura, né? E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, então eu estou comprando um produto mais saudável que é light. Só que tem menos gordura, mas a quantidade de açúcar, ou de sal, ou de colesterol lá é às vezes mais alta do que o produto tradicional, né? Então não necessariamente você está levando um produto mais saudável, você está levando um produto com menos gordura, mas isso não quer dizer que ele é mais saudável. A mesma situação se estende ao produto diet, né? O produto diet, ele tem que ter pelo menos 25% menos açúcar, né? Então, se o produto light é relacionado à gordura, o diet é relacionado a açúcar. Então, se o produto tiver 20% menos açúcar, é um produto comum. Tem 25% a menos, é diet. Tem 30, tem 35, tem 40, melhor ainda, continua sendo diet. E agora está se popularizando muito, né, os chamados produtos zero açúcar, né, que não tem nenhuma adição de açúcar. A gente nem diz que é diet, né, a gente diz que realmente não tem açúcar, é o chamado zero. Então, é a mesma situação, né? E isso acontecia, por exemplo, hoje a gente acho que nem tem mais a Coca-Cola Zero, né? Aliás, Coca-Cola Zero tem, não tem a Coca-Cola Diet. E por que a Coca-Cola Zero surgiu? Justamente porque havia muitas críticas em relação aos produtos Diet, né? Você está comprando uma Coca-Cola Diet, que tem pelo menos 25% a menos de açúcar, mas a quantidade de sal que tem lá é muito maior do que o produto tradicional. Então, você pode estar, por exemplo, se esquivando de ter um problema como diabetes, mas pode estar comprando um produto que vai te dar pressão alta, né? Então, é basicamente isso. Os termos light diet são alguns dos termos mais, assim, emblemáticos, né, do setor da agroindústria, porque vende uma sensação falsa para o consumidor de que você está levando um produto mais saudável. Mas não é exatamente isso. Por isso, a importância da gente olhar para toda a tabela nutricional e saber qual a porção de cada um dos componentes para saber se de fato a diferença daqueles 25% de gordura ou de açúcar vai fazer a diferença, né? E por que que isso é importante, pessoal? Novamente também para que a gente possa controlar a nossa alimentação, né? A maioria dos produtos agroindustriais, ela utiliza, obviamente, conservantes tradicionais. Quais são os conservantes tradicionais? Açúcar, sal, gordura e óleo, né? São com aditivos naturais que fazem com que um produto ele tenha um tempo de vida útil maior, né? Agora, é a exceção, né, os produtos que apenas usam desses componentes, né, como por exemplo a sardinha, onde eu posso conservar um peixe, uma sardinha numa lata, utilizando apenas óleo, né. A maioria dos produtos utiliza diversos aditivos químicos, né, e esses em excesso, eles podem trazer fazer algo mal à saúde. Por exemplo, quem gosta aí de presunto? Acredito que quase todo mundo, né? Ninguém? Quem é que gosta de presunto? Lucildo, Luanda, Roberta? Eu acredito que é a maioria, mesmo quem não respondeu, né? Vocês sabiam, por exemplo, que no presunto a gente encontra
Algumas substâncias químicas que estão presentes no cigarro, e substâncias químicas essa que tem o mesmo fator de potencialidade de se desenvolver o câncer. Você está afirmando que não sabia, né? Mas também não vão se assustar e não exatamente de querer deixar de consumir esse produto a partir de agora, não, certo? Assim como está presente no presunto, está presente em diversos outros, né, como a salsicha, a carne em lata, entre outros. Mas a quantidade, a Luana está pedindo para repetir, né? O que eu estou dizendo é que num produto como o presunto, Luana, a gente encontra substâncias de conservação do produto, que algumas delas são as mesmas que estão presentes no cigarro, que são substâncias de potencial cancerígeno, né? Ou seja, o mesmo risco de fumar um cigarro é de comer um presunto para se desenvolver essa doença, entre aspas, certo? Qual é a situação? A quantidade que está colocada no produto, se você consome esse produto regularmente, como uma, duas, três vezes, né, na semana, por exemplo, isso não necessariamente quer dizer que você vai desenvolver essa doença. Assim como quem fuma, né, às vezes a gente encontra uma pessoa, por exemplo, de 30 anos que desenvolveu câncer por causa que fumava. Encontramos gente com mais de 60 anos que fumou a vida inteira e não desenvolveu câncer. Mas o fato é que a quantidade dessa substância que tem em produtos como esse, elas são reguladas, né? Conforme a gente viu, inclusive, no vídeo novamente, pela Organização Mundial da Saúde, pela Agência de Vigilância Sanitária do nosso país, né? Ou seja, não se coloca nenhum produto numa quantidade que oferecesse risco ao consumidor. No entanto, né, uma coisa é eu consumir presunto uma, duas, três vezes na semana, uma coisa é eu comer todo dia, né? É a mesma coisa que eu fumar todo dia, isso vai fazer com que haja muito mais risco, né? Então, se a gente for parar para analisar as tabelas, né, de ingredientes, a gente vai ver, né, estudar seus códigos, né, entender essa linguagem mais química, a gente vai ver que tem muito produto que a gente consome dentro de um biscoito, dentro de um sorvete, dentro de uma bebida, como um suco, por exemplo, que é misto, de um iogurte, entre outros, que existem essas substâncias, né? Mas que só vão fazer mal para o ser humano se você comer em excesso, né? E mesmo que a gente optasse por um produto que não tivesse aditivos químicos, mas tivesse um aditivo natural, como apenas açúcar, sal, óleo e gordura, se você consumir em excesso, também você pode ter a obesidade, você pode ter pressão alta, você pode ter diabetes e por aí vai, né? Então é muito importante a gente saber isso, né? A gente está consumindo produtos químicos que podem trazer danos, se apenas a gente consumir em excesso. Da mesma forma que quando a gente toma um remédio, um medicamento, sem saber, né, informações básicas, se eu não tenho nenhuma alergia, se a rotina de consumo, né, de posologia, ou seja, de que eu tomo, a frequência com que eu tomo esse remédio não for acompanhada por um médico, obviamente eu posso ter um efeito colateral. Então não se assustem em saber dessas informações. Não é para deixar de comer o produto, não estou dizendo isso. Mas é importante saber que a gente está lidando com isso. E tudo isso passa por uma regulamentação que garanta que a gente possa consumir com segurança, né? Isso acontece por diversos produtos, né? Por exemplo, o óleo que é mais utilizado, né, nas cozinhas brasileiras é o óleo de soja, né? Que normalmente a gente encontra ele amarelo, ou um pouco amarelo clareado, né? Só que o óleo de soja, quando ele é extraído, ele não é dessa cor, ele é mais esverdeado, né? Tá mais próximo aí de um óleo de azeite, mas é um verde um pouco escuro, né? Parece um lodo, esteticamente não é bonito. Então, se faz um melhoramento no seu aspecto visual justamente para que esteticamente ele fique bonito, visualmente bem apresentado. Como é que faz isso? Uma das substâncias que é mais utilizadas para a limpeza, né, dessas impurezas ou contornos de cor, digamos assim, do produto,
é o chumbo. O chumbo, que também é um produto altamente cancerígeno, só que você vai utilizar para fazer a limpeza no óleo e depois vai retirar, né? Fazendo com que o consumidor também não corra nenhum risco. Então, devemos ter a noção de que esses produtos, né, fazem parte da nossa vida, né? A química, ela tem um papel muito importante na agroindústria, mas tudo, obviamente, tem que seguir padrões de qualidade, né? E é aí que a gente chega a uma informação muito importante, a um conceito, aliás, muito importante, que eu quero que vocês guardem bem na memória de vocês, porque nós vamos conversar muito sobre eles, que é o conceito da conformidade e da não conformidade, né? O que é um produto conforme e não conforme? Um produto conforme é um produto que atende todos os padrões de qualidade e que está de acordo com aquilo que ele promete ser. Então, olhe bem para os produtos que vocês têm aí nas mãos de vocês. Você está com 1 quilo de arroz na sua mão e diz na embalagem aí que tem 1 quilo. Quando você colocar ele na balança, ele tem que dar mais de 1 quilo, tem que dar algumas gramas a mais, por causa da embalagem, né? E se desse menos, se desse 950, então o produto está não conforme, né? Ou seja, está em desacordo com a informação que ele está prestando na embalagem. Suponhamos que a gente decida fazer uma análise nutricional, né, de um suco que a gente comprou, suco de uva, por exemplo. Quando a gente for fazer esse estudo, a gente vai verificar se as informações nutricionais da tabela nutricional dele está de acordo com o que ele está informando. Se alguma informação não estiver batendo, então o produto ele está não conforme, né? Se a quantidade, por exemplo, de suco integral, acredito que não tem sódio nem água, de carboidrato, por exemplo, for maior do que a informada, né? Então ele está em desconforme. Se for maior ou menor, o produto está em desconformidade, né? Então, no produto em si, a gente teria que ter auxílio de análise laboratorial, mas outras situações a gente pode verificar olho nu, né? No exemplo que eu coloquei, até citei a Eduardo, né? Se a gente comprou uma torrada e tinha lá um pedaço de unha, evidente, né, que houve aí um erro no controle de qualidade. Esse produto não está conforme do que diz respeito a aspectos sanitários, né? Se eu comprei um produto a qual a embalagem estava não exatamente lacrada, estava um pouco aberta, o produto não está conforme. Se a validade do produto ela não está possível de ser visualizada, a tinta estava fraca, o produto não está conforme. Se a impressão com as informações do produto não estão na cor adequada do produto tradicional, né? Está faltando cor, isso dificulta visualizar as informações. O produto não está conforme. É importante a gente saber, pessoal, que numa agroindústria, a quantidade de produtos onde acontece o erro é imensa, né? O produto é embalado de forma errada, a impressão da data de validade do lote não ficou bem feita, o produto não foi assado, né, com as características que deveria ter, esse produto vai ser retirado, né? Por mais que a empresa seja eficiente, o erro ele vai acontecer. O que não pode acontecer é esse erro passar pelos processos de inspeção e chegar ao consumidor de forma inadequada, né? Por isso, esse exemplo que eu citei aí, que eu coloquei a Eduarda no meio, né, de comprar a torrada e ter um pedaço de unha, é basicamente muito difícil da gente ver uma situação como essa, pessoal. Eu diria que talvez seja mais fácil um de nós ganhar na loteria do que encontrar um pedaço de unha, um fio de cabelo ou qualquer outro tipo de objeto que coloque em risco a nossa saúde, porque as agroindústrias e as indústrias em si, elas trabalham com padrões muito rígidos, né, do controle dos seus processos operacionais. E é isso que garante com que, de fato, um produto tenha qualidade, né? Porque há uma garantia muito grande de que esses produtos chegam
cheguem em conformidade com o que a legislação brasileira exige, com o que a legislação internacional exige, e, obviamente, tudo isso é muito bem pensado para que a empresa consiga se manter no mercado e seja reconhecida pelas suas ações, né? É óbvio que em um mundo tão grande e um mercado tão amplo, muitas vezes a gente pode ouvir falar de uma situação que fuja o controle. Um exemplo que eu vou citar, talvez, né, quem assiste jornal deve ter ouvido falar, se não me engano foi em 2019, no início do ano de 2020, um caso que chamou muita atenção, que foi o caso da cervejaria Baker, mineira, se não me engano, que foi uma cervejaria que tem uma cerveja cuja marca se chama Belo Horizontina, e se produziu uma cerveja que entrou em contato com uma substância no seu processo de invase, que é uma substância que ajuda a refrigerar essa cerveja, né, esse líquido, e no caso essa substância química entrou em contato com a cerveja e desenvolveu toxinas, né? Eu acho que alguns de vocês que acompanham o jornal devem ter ouvido falar, né? E aí o que que aconteceu, né? A Manuela está colocando que lembra e que deu muita polêmica na época, exatamente, né? Foram identificadas mais de 100 pessoas foram hospitalizadas, né? Se não me engano, 9 inclusive morreram, né? Por quê? Porque essa toxina que foi desenvolvida é, é muito danosa, principalmente ao sistema nervoso, né? Então, muitas pessoas beberam, passaram mal, e, se não me engano, 9 pessoas morreram, né? Inclusive, a fábrica foi fechada na época, não sei se já foi aberta, a fábrica foi fechada, foi feito todo um processo de inspeção muito rigoroso até se identificar o que tinha acontecido, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas a investigação foi ligando os pontos. Olha, muita gente está indo para o hospital depois de ter consumido uma cerveja. Que cerveja era aquela? Belo Horizontina. Qual foi o lote? Aí foram identificando os lotes, foram identificando qual foi a fábrica, quem eram os funcionários que estavam lá, câmera de vigilância, informações do processo de produção, e aí você consegue levantar todas as informações e chegar. Então, assim, quando acontece um problema desse, normalmente, é como a Emanuele colocou, tem muita polêmica e recebe muita repercussão, né? Porque essa é uma situação que normalmente não se acontece. E aí, a gente faz até uma reflexão de como a qualidade de todos os produtos que a gente consome ao longo do dia a dia tem esses padrões sendo aplicados, só chega às nossas mãos porque tudo isso é garantido e, obviamente, quando a situação como essa ocorre, ela não passa em branco, né? Ela tem muita visibilidade. Quem é o consumidor, por exemplo, de cerveja que vai querer comprar aquela cerveja agora, né? Evidente que dentro dos padrões de qualidade, a gente pode pensar, o problema já passou, posso consumir, mas tem muito consumidor que vai ter medo, inclusive de outras marcas, né? Então isso traz um dano para a empresa e até para o próprio produto muito grande, né? Nesse sentido, é, a gente pode ter uma bela noção de como uma situação como essa, ela repercute, né? Muita gente, por exemplo, diz que não teria coragem de viajar de avião porque acha muito perigoso, né? Porque quando acontece um acidente de avião, morre pelo menos aí uns 100, 150, 200 pessoas, né? Mas o que essas pessoas esquecem de analisar é que a gente tem milhões e milhões de voos diariamente, né, sobre as nossas cabeças. Quando cai um avião, aí vai vir a notícia. E da mesma forma, nós temos milhares e milhares de produtos sendo consumidos. Uma situação que vai acontecer é um ponto fora da curva. E quando acontece uma situação como essa, isso vai ajudar ainda mais o sistema se aprimorar, né? No caso dos aviões, quando ocorre um acidente, esse acidente vai ser estudado de todas as formas. E tudo que ocasionou aquele acidente não vai mais acontecer, né? Porque vai ser tomadas as medidas para evitar que aquele erro nunca mais aconteça. E é por isso que a aviação é considerada o meio de transporte mais seguro, né? Da mesma forma,
esse incidente da cervejaria Baker fez com que esse problema esteja sendo bastante estudado pelas empresas semelhantes do mesmo setor para evitar que isso aconteça, né? Então, consumir produtos agroindustriais e industriais é algo que a gente pode fazer de olhos fechados, né? Se você está com fome, se você preza pela saúde, entre um biscoito recheado ou a coxinha que é vendido em um ambiente aberto, né, que você não sabe como é uma cozinha, né, ou aquelas comidas que são vendidas, por exemplo, em praça, em festas, em locais abertos, onde não tem como você garantir a saúde, não tem o que se pensar. Você tem que prezar por produtos que você sabe que garante a qualidade da sua saúde, né? E isso vai novamente em todos os aspectos. Desde o início que a gente acorda até o final do dia, a gente está consumindo produtos. A, o creme dental que a gente coloca na nossa boca para escovar os dentes não pode oferecer risco de irritação, não pode oferecer risco de que eu desenvolva alguma alergia. O café, o leite, o pão que eu consumo não pode vir com nenhum tipo de objeto, né, que traria danos à minha saúde. Da mesma forma, isso não deve se repetir nos alimentos que eu consumo no meu jantar, no meu lanche da tarde, no meu almoço, né? O sabonete que eu utilizo, o shampoo que eu utilizo, o creme, a maquiagem que você utiliza para sua estética, né? Nada que a gente compra da indústria chega às nossas mãos se não passar por um processo rigoroso. E é isso que faz com que a nossa vida hoje seja muito melhor do que anos atrás, onde não havia agroindustrialização e industrialização dos produtos. A possibilidade de a gente conseguir consumir e utilizar produtos que não são produzidos na nossa cidade é imensa. E que bom que a gente pode fazer isso e pode fazer isso com segurança. E é aí que a qualidade e a gestão da qualidade se torna tão importante, né? Garantir que a gente possa usufruir de uma vida onde a gente pode usar qualquer produto sem medo, né? Sem esse risco. Ah, meu Deus, será que eu posso passar álcool já nas minhas mãos, não vai acontecer nada? Será que eu vou tomar o remédio e não vai fazer mal? Tudo tem uma lógica dentro de leis, dentro de acompanhamento e dentro de processos, né? E é como isso é criado e gerenciado que a gente vai estudar nas nossas aulas seguintes. E é daí que eu puxo todo esse elo que a gente construiu, que começou falando de embalagem, né? Todo produto, além dos agroindustriais, tem embalagem. Tem essas informações que são importantes para a gente verificar que pode levar para casa, pode consumir com segurança. E a gente não sabia disso. A gente nunca parou para pensar que a gente pode selecionar melhor nossos alimentos, que a gente pode ter garantias de que, se esse produto tiver algum problema, eu posso entrar em contato com a empresa, ou posso entrar juridicamente contra essa empresa, mas essas informações estão aí, em qualquer produto. Agora é importante lembrar, muitas vezes a gente tem o hábito, né, de querer comprar o mais barato e acaba não pagando por a qualidade, né? Quantas e quantas pessoas, por exemplo, já compraram uma blusa de time falsificada, né? Um DVD pirata, um CD pirata, entre outros produtos, né? Quando você leva um produto desse para casa, você não está levando qualidade, né? Por que que esse produto é semelhante ao original, mas ele é mais barato? Porque ele não passou pelas inspeções, porque ele não tem os mesmos componentes, porque ele não passou por acompanhamentos. Então, você está levando um produto que muitas vezes ele não vai funcionar, que vai te causar alergia, né? Que vai te dar algum transtorno, né? Felizmente, isso acontece mais em produtos que não são agroindustriais, né? A gente não costuma piratear produtos alimentícios, mas é algo que a gente tem que se ater bem, né, nessa situação.
Eu prefiro baixar filme na internet, mas às vezes eu estou baixando um vírus junto. Então não será melhor fazer um esforço e pagar mais para ter um produto com qualidade, ter segurança? São questões que a gente vai refletir ao longo dessa disciplina. Qualidade, ela tem um custo, né, que obviamente é repassado ao consumidor. Mas esse custo, muitas vezes, nos livra de um custo muito maior de ter dor de cabeça tendo que substituir o produto ou mesmo de ter que pagar por tratamentos hospitalares que foram derivados de escolhas que não visaram a qualidade daquilo que eu estou levando para a minha casa. A gente vai encerrando, chegamos ao nosso horário. Eu espero que a aula tenha sido interessante, que eu tenha conseguido ligar todos os pontos que eu queria, para vocês entenderem como essa área está presente, ela é importante e a gente vai esmiuçá-la nas próximas aulas, inclusive na aula de sexta-feira, né? O link do formulário da frequência já está disponível. Tenham todos um bom feriado amanhã e a gente se vê na quinta-feira. Até mais. Ah, só mais uma informação. Como essa aula vai ter continuidade na sexta e como a aula de assistência técnica de hoje de manhã vai ter continuidade na quinta, hoje não vai ter atividades, tá? Vai ser feita nos próximos dias. Eu vou disponibilizar apenas os vídeos. Até mais.